fui orar ao Senhor, eu estava ainda na viagem, mas não vinha a palavra. Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? O que o Senhor quer falar para o povo? O que o Senhor quer falar conosco, né? Porque antes dele falar com a igreja, primeiro ele começa a falar com o pregador, né? Com a gente mesmo, começa a moer nós, né? E a palavra não veio, não. E não veio, e passou a semana e eu vim dirigindo 1.100, quase 1.200 quilômetros e nada, e olhando e tentando buscar em Deus algo e nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Não tem uma norte de uma palavra, de nada para... O que eu vou pregar? O que eu vou falar? Me usa, eu não tenho nada de bom não. Como foi falado aqui no louvor, né, Fernanda? Nada de bom temos para dar, se não vir do Senhor, né? Se não sair do Senhor. E aí, quando foi na sexta-feira, eu estava contando com a da Paz, a gente conversando lá, e eu comecei a lavar uma louça, e eu contando o testemunho, né, que eu falei hoje de manhã, a respeito do recurso. E aí, na hora que eu lavando a louça e eu conversando com ela, Deus falou, é essa palavra. Os nossos dois inimigos. E Deus, hoje você vai saber distinguir quando os nossos dois inimigos, Ele age na nossa vida. E curva sua cabeça, vamos pedir para que o Senhor venha falar ao nosso espírito. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, te glorificando, te exaltando por tudo aquilo que o Senhor é. Nada de bom, Senhor, há em mim que não venha do Senhor. Fala conosco aqui esta noite. A porção que o Senhor liberou, que o Senhor reservou para nós aqui esta noite, que ela possa ser dada completa, plena, vinda do Senhor para cada vida que está aqui. Abre o entendimento, Senhor, dos nossos irmãos. Abre o entendimento, Senhor, que eles possam entender, que eles possam compreender, que eles possam sair daqui alimentados pela Tua palavra. E que Teu Espírito Santo, Senhor, tenha plena liberdade aqui neste lugar, para nos encher da Tua presença, da Tua graça e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém? Quem está no reto projetor ali é o Davi, né? Davi, vou precisar muito de você aí. Nossos dois inimigos. Gênesis 4, versículo 3 e 6. Nós vamos começar pela carne. Nós vamos distinguir a diferença, né, que nós temos. A diferença do diabo, do nosso inimigo diabo, e a diferença da nossa carne. Gênesis 4, de 3 a 6... né, vai falar aqui da história de Caim. E Caim apresentou alguns produtos do solo ao Senhor, em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda ou oferta. Por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim. Por que está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Pode passar para o 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, e cabe a ti vencê-lo. Eu peguei um exemplo de desde o Antigo Testamento até o Novo, um exemplo quando a nossa carne ela está agindo. E muitas vezes nós cristãos confundimos com o diabo. E tem coisas que é a nossa carne que está agindo, não é o inimigo. Aqui nessa história de Caim e Abel, a gente vê que houve a inveja. E a inveja é um dos pecados que está agregado na nossa carne. Não é o diabo. Você não está possuído, ou o diabo entrou em você para você ter inveja. A inveja ela vem da nossa carne. Então a gente tem que
controlá-la, a gente tem que dominá-la, a gente tem que correr contra ela. Assim foi nessa primeira história. A segunda está lá em Gênesis 20, de 1 a 11. Essa aqui é bem interessante. Essa história aqui é a história de Abraão. Abraão estava nas suas viagens e fala assim: Abraão partiu dali para a região de Negueb e foi viver entre os caldeus, Cândiz e Sur. Depois habitou algum tempo em Gerar. Ele dizia a todos que Sara era sua esposa e era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-o como a sua mulher. Certa noite Deus veio a Abimeleque e lhe comunicou: vais morrer, por causa da mulher que tu tomaste, porquanto ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não havia tocado em Sara, defendeu-se: mas Senhor, vai matar alguém inocente? Acaso não foi Abraão que me alegou, ela é minha irmã, e não foi ela pessoalmente que confirmou, ele é meu irmão? Ora, foi com a boca, consciência e mãos limpas que fiz isso. Então Deus lhe esclareceu: bem sei que fizeste isso, de coração puro, e fui eu que te impediu de pecar contra mim, não permitindo que o tocasses. Agora, pois, devolve a mulher deste homem, ele é profeta, e intercederá por ti para que vivas, mas se não as devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servos, contou-lhe tudo o que havia lhe acontecido aos seus homens, que tiveram grande temor. E em seguida Abimeleque convocou Abraão e lhe indagou: o que fizeste? Que ofensa cometi contra ti, para que atraíste tão grande culpa sobre a minha pessoa e sobre o meu reino? Tu me fizeste como se não se deves fazer. E Abimeleque disse mais a Abraão: o que te aconselhou a agir dessa maneira? Abraão replicou: eu disse para comigo, certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. E além disso, ela realmente é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e se tornou-se minha mulher. Até aí. Aqui, nessa história, a gente vê o maior perigo que tem no nosso meio. O perigo da omissão. Porque Abraão, aqui, ele não mentiu. Porque como a própria Bíblia fala, né, Sara era irmã dele mesmo, mas somente por parte, né, de pai, não por parte de mãe. Só que Abraão, né, para não com medo de Abimeleque, já fazendo uma suposição, né, do que poderia acontecer, que isso é um dos erros do ser humano muito grande, que ele já pensa, uma atitude que ele toma, ele já está pensando que pode acontecer, né, toma as atitudes precipitadas, né, como a gente vê. Abraão, e assim ele fez. Então ele, né, oferece a sua esposa Sara, dizendo que é sua irmã, para Abimeleque. E por causa dessa omissão de Abraão, quase ele destrói toda uma família. Então existe um perigo muito grande na omissão, que é um dos pecados, né, de nós cristãos, ou também de pessoas que vêm da nossa carne. Ah, mas como assim omissão? O que você me diz que eu tenho que fazer? A omissão é quando vemos que pessoas estão indo para o inferno. Omissão é quando vemos que pessoas estão caminhando para o abismo, para se destruírem, e omitimos aquilo que pode salvar eles. Isso é um tipo de omissão. Omissão é quando você vê que aquela pessoa também está caminhando para o caminho errado, mas ela tem um recurso, ou ela é uma grande amiga,
ou ele é um grande amigo e eu não quero feri-lo porque ele às vezes pode ser de uma grande estatura, um grande porte na sociedade. Eu não vou falar com ele porque ele é muito ignorante, então não vou falar com ele. Ele está errado, mas eu vou me calar, eu prefiro me calar. Ó, como o pessoal não tem muito isso, esse ditado? Você fala, não, eu prefiro me calar. Eu não vou nem falar, deixa que ele bater a cabeça sozinho. Deixa que ele se vira. Isso é omissão. Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos o caminho, a verdade e a vida. E não podemos omitir. E Abraão, por a omissão de Abraão, quase toda uma família seria destruída. Portanto que o rei falou, por que você fez isso comigo? O que eu te fiz para você fazer isso comigo? Então temos que tomar cuidado, porque isso rodeia o nosso dia a dia. A omissão, ela rodeia o nosso dia a dia. Quando pessoas chegam até nós, e nós nos envergonhamos, às vezes, de falar de Cristo, ou de falar que ela está errada. Às vezes as pessoas lá em casa, ou alguns amigos, falam que eu sou meio duro, sabe? Porque eu falo mesmo. Eu falo, quando a pessoa chega, eu falo, você está errada. Não é assim. Você está errada. Não é dessa forma, porque a Bíblia fala assim. Porque tem a sua opinião, que você pode dar, ó, minha opinião é essa. E tem a opinião da palavra. Vamos dizer assim. Tem o exemplo da palavra. Mas a palavra de Deus nos ensina assim. Então, esse é um dos perigos que a nossa carne, ela carrega. E o diabo, ele não está envolvido nisso. Então, vamos distinguir os dois lados. Temos também a história de Jonas. Vamos lá, Davi. Jonas 3. Vou ler o início, só o início dele, e depois o Jonas 4, o final dele. A história aqui de Jonas. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez, com esta orientação. Olha que interessante. Levanta-te e vai agora às grandes cidades de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu à palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito naquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade, caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes aos ricos, os mais simples, os pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam os seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou o conhecimento da pregação e de tudo que corria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou sobre as cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que, por decreto do rei e dos seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, boi ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não haverá de comer nem de beber. Decretou um jejum geral, até dos animais. Cobrimos de vestes de arrependimento, lamento, tanto as pessoas como os animais e todos os cidadãos. Orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda a sua atitude violenta. Pula agora para o 4, o Davi. Aqui a cidade se arrependeu, Mas, entretanto, ficou extremamente decepcionado. Jonas, ficou extremamente decepcionado com tudo isso. Irou-se sobremaneira. E então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa. Foi por esses motivos que eu decidi fugir para Tarsis. E eu sabia que tu és um Deus de misericórdia, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças e castiga, mas te arrependes. Yahvé, agora, portanto, tira a minha vida, e eu te rogo, afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. Ponto aí. Para aí, Davi. A história de Jonas todos nós conhecemos. Deus deu uma ordem para ele ir lá pregar em Nínive. Primeiramente ele fugiu, desobedeceu, estava fugindo da ordem de Deus. Entrou dentro de um barco,
O barco começou a movimentar, o pessoal lançou a sorte, viu que era ele que estava desobedecendo, fugindo de Deus, foi lançado no mar. Depois ele aceitou o chamado de Deus e foi lá cumprir aquilo que ele tinha que cumprir. Só que a ideia de Jonas, ele falou, como Nínive era uma cidade que ela estava vivendo uma cidade muito perversa, de um povo muito mau, então Jonas falou, não, eu só vou ali, vou mandar falar o que Deus vai fazer, Deus vai destruir essa cidade e vou seguir minha vida. Só que o povo surpreendeu a Deus, surpreendeu a Jonas, na verdade, e se arrependeram dos pecados dele. Então Deus foi lá e falou assim, não vou destruir mais a cidade, porque o povo se arrependeu. Só que isso deixou Jonas irado. Olha para isso aqui. Jonas queria que Deus matasse o povo. Jonas não queria que Deus salvasse o povo. Porque ele foi ali, falou do decreto de Deus, ó, Deus vai vir e vai destruir a cidade, vai matar todo mundo. Só que depois que o povo se arrependeu, desde do pobre até o rei, se arrependeu, entraram em arrependimento, Deus decidiu não matar mais o povo. E Jonas, no seu egoísmo, ficou chateado com Deus, ficou com raiva. E foi falar com o Senhor e ficou bravo e saiu. E ele foi habitar num lugar do deserto, Deus fez crescer uma árvore. E aí ele ficou na sombra, depois Deus foi e matou a árvore, ele começou a reclamar. E Deus falou, Jonas, mas o povo se arrependeu. Então você queria que eu matasse o povo? Por isso que ele fala, Senhor, por isso que eu não queria vir, porque eu sei que o Senhor é um Deus que se arrepende, um Deus que perdoa, né? Um Deus misericordioso. O que a gente aprende com isso? Aprende que Jonas aqui, foi egoísmo dele. Ele queria só para ele. Ele queria que a vontade fosse cumprida da forma dele, da forma que ele achava que era correta. Porque nós, na nossa carne, nós achamos correto pegar aquele cara que está matando, que está roubando, e matar ele. A nossa carne quer isso. Acho que eu não quero ver um estrupador morto. Não quero ver um abusador de criança morto. Se a gente faz uma enquete na sociedade todinha e falar bem assim, qual é o decreto que você quer que faça com o estrupador? Todo mundo, a maioria, 99% quer que mata. A nossa carne, ela pede isso. E assim era o pensamento de Jonas. Ele queria que Deus matasse o povo. Mas enquanto há vida, há poder de arrependimento. E Cristo, ele morreu por todos. Ele não morreu só por nós que tinham um pecado pequenininho, ou médio, ou grande. Ele morreu pelos pecados hard, como pode falar, né? O pecador extremo. Ele morreu por esse também. Então nós temos que tirar o egoísmo. O egoísmo, ele não envolve Satanás. O egoísmo, ele está dentro de nós. Nós temos que brigar também contra ele. O egoísmo, ele começa desde criança. Quando a criança quer o brinquedo e fica brigando com a outra, já começa ali, ó. Você vê que está regado dentro de nós. Está na nossa carne. E Jonas fez isso. E assim vai ter vários exemplos. Nós vamos ter o exemplo de Davi, né? A carne, a vaidade. Se deixou levar pela vaidade. A vaidade por ter o poder de rei e de descansar. E caiu no pecado. Aqui no Satanás não estava envolvido. Aqui foi a carne dele. Satanás não entrou em Davi para ele coabitar com Betseba. Foi a vontade da carne dele. Nós vamos ver essa diferença. Quando é o diabo e quando é a nossa carne. Assim nós vamos ver o exemplo de Sansão. Com a sua altivez. A altivez não vem, não é o Satanás que coloca também a altivez. Ela vem da nossa carne. Você achar que você é altivo, que sua prepotência, né? Achar que somos melhores, que somos bons. Assim nós vemos o exemplo de Jacó. Jacó também não estava endemoniado.
Quando ele foi lá, enganou seu irmão. Por isso que o nome, né? Já vem já enganador, usurpador, né? Quando ele roubou ali a primogenitura do seu irmão. São coisas que estão na nossa carne. E essas atitudes depois vai levar o diabo a agir em nós, porque elas vão aumentando. Assim nós vemos o exemplo também de Geazi, a ganância. Geazi, para quem não sabe, foi um servo de Eliseu. Né? Quando Eliseu vai lá, vai lá, cura, ora pelo rei lá, e o rei de agradecimento queria dar oferta, Eliseu falou que não aceitou, mas o servo dele, Geazi, foi lá na frente e pegou as ofertas pela ganância, pegou os recursos. Então a gente vê vários exemplos de homens que eles não tinham ligação até então aqui com o diabo. O diabo não é o diabo que estava dentro deles fazendo eles isso aqui, era a própria carne que levavam eles a falhar. E lá em Gálatas 5, vamos lá, Davi. Gálatas 5, 16 e 17. Olha o que Gálatas 5 ele vai falar para a gente sobre a carne. 5, versículo 16 a 17. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguimos fazer o que queremos. Lembra também quando Paulo falou que esmurrava o corpo dele? Esmurrava o corpo dele para poder vencer? Isso é isso. Contudo, vocês sois guiados pelo Espírito e já não mais subjugados pela lei. Até aí. Mateus também, 26, 41, fala que o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, irmãos, a gente vê que muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, ela está ligada à nossa carne. As atitudes, muitas atitudes que acontecem no nosso dia a dia, está ligada às vontades da nossa carne. Né? Então, tem coisas que a gente vai saber que é o inimigo, Satanás mesmo. Ele vem, os impedimentos dele, foi o que o pastor falou hoje aqui de manhã. Mas tem coisa que é a nossa carne. Quando eu peguei os R$400 e botei no bolso, Satanás não estava dentro de mim. Eu não estava possuído pelo Satanás, não, pelo diabo, não. Não ia ter que vir aqui pedir libertação, né? Botar a mão na cabeça, né? Eu me boto a cabeça, sai, capeta. Não. Era minha carne, minha vontade, ganância. Então, temos que tomar cuidado, porque no nosso dia a dia, o que mais permeia nós, o que nos faz pecar, falhar e cair, é a nossa carne. E o nosso segundo inimigo, aí sim, começa o nível hard, é o diabo. Agora você vai saber a diferença da quando é sua carne e quando é o diabo. Gênesis 3, Davi. Gênesis 3 vai falar aqui tudo o início. Primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, né? Começa aqui. Gênesis 3:1 vai falar da queda do homem, né? Da serpente. A serpente era a mais astuta de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, então foi isso mesmo que Deus falou a vós? Não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? E ao que declarou a mulher, a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. E a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ponto. Aí mesmo. Aqui é uma ação direta de Satanás. Aí começa a influência. Aqui houve uma influência de Satanás.
Então há uma diferença. Porque não era a carne de Eva com a vontade de comer o fruto. Porque se fosse a vontade de Eva comer o fruto, poderia ser a carne dela. Estou com vontade de comer, eu vou ali e vou comer. Né? Satanás não vai botar aqui, vai ali comer, porque eu estou mandando você. Ele não fez isso. Até então, ela não estava com essa vontade. Aí agora, ele influenciou Eva e convencendo Eva a comer o fruto. Então existe a influência de Satanás. Quando ele começa a influenciar, né, nós, seres humanos, a cair, a pecar, a ir contra Deus. E toda a influência de Satanás, ele vai ser sempre para envergonhar o nome de Deus na sua vida. Ele vai ser sempre para levar, para mostrar para Deus, está vendo lá? Estou certo. Olha lá, eu falei, ele foi lá e obedeceu. Coloquei essa influência, ele foi lá e fez. Então existe a vontade da nossa carne e existe a influência de Satanás. E nós devemos distinguir. Porque o inimigo, ele sempre leva, a influência dele sempre vai levar a gente à destruição. Sempre a destruição. Porque o pecado, quando é da nossa carne, quando é a vontade da nossa carne, ele vai fazer a gente nos entristecer, a gente vai entristecer. A gente que tem o Espírito Santo, não vamos se arrepender. Mas quando você escuta a voz de Satanás e você dá a voz e obedece à voz dele, a influência dele, né, você geralmente é destruído. Você vai causar um pecado, uma coisa muito grande, grave diante de Deus. Então o inimigo, ele sempre vai fazer isso. E depois vamos lá para 1 Samuel, Davi, 16, 14. Aqui é bem interessante. Já estou terminando. 1 Samuel, esse aqui é meio polêmico, mas passou aqui, se eu tiver falar alguma heresia, só me corrige aqui. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, de Deus, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriu que, eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que este teu servo busque um homem que saiba dedilhar a harpa. E quando o mau espírito vindo da parte de Deus, ele repete 3 vezes, se apoderar de ti, o homem tocará o lírico e tu sentirás melhor. Ponto. Até aí, Davi. Quando Deus foi trazendo, né, eu fui orando ali, pedindo para Deus estar nesse estudo, e aí veio essa história de Davi, né? Que eu fui buscando ali, quem foi que teve contato com espíritos malignos na Bíblia e tal, e eu fui trazendo ali. E lembrei dessa história de Saul. E aí, só que foi Deus que enviou o espírito mau. Eu falei, Senhor, que mistério, né? A gente às vezes passa, lê ali, né, a história, mas a gente não para ver o ponto mesmo, né? O Senhor, mas o Senhor que enviou um diabo lá para poder ficar atormentando o cara? Que mistério é esse aqui? Só que aí a gente vê que Deus, ele usa o estilo, eu até peguei fiz até um esboço separado dessa história, porque Deus, ele usa o espírito maligno para poder punir Saul. E por que você vai entender? Mas por que Deus usou o espírito maligno para punir Saul? Aí vamos entender e a gente tem que ver o contexto todo da história de Saul. Saul, ele já vinha desobedecendo a Deus. Ele vinha desobedecendo a Deus, todas as ordens que Deus usava, o profeta, né, Natan, para poder trazer para ele ia lá, desobedecia. Ele ia numa guerra, Deus falou, Senhor, Natan falou, deixa os despojos lá. Deus falou para você não trazer os despojos. Samuel, Natan não, Samuel. Deixa os despojos lá. Saul ia lá e trazia os despojos. Deus falava, é para você matar todos os animais, matar o rei, matar todo mundo. Saul ia lá e temava de novo e desobedecia a Deus.
E assim, Deus veio tentando corrigir o cabra, mas o cabra não queria, não adiantava, vivia em desobediência. Isso foi acumulando. Então, o que a gente aprende quando Deus ele envia esse espírito mal, né? Esse espírito maligno a Saul, em primeira vista parece que Deus enviou o mal, né? Mas ao observar o contexto, o restante da escritura, podemos entender o melhor. Saul havia rejeitado repetidamente Deus, as ordenanças de Deus. E Saul não se arrependia. Especialmente lá em 1 Samuel, que conta 13 até de 13 ao 1, versículo 15 também, fala de oportunidades de arrependimento que Deus deu a Saul. Mas Saul ele continuava falhando. Então, Deus rejeitou Saul. E o que mais nos chama a atenção aqui, irmãos, é porque antes de Deus enviar o espírito mal para poder atormentar Saul, Deus primeiro retira o espírito dele. Porque não tem como caminhar os dois juntos. Deus então retira, a Bíblia fala bem claro que Deus retirou o espírito dele de Saul e enviou o espírito mal. Então o Senhor simbolizava que Saul já não tinha mais a capacitação e a proteção especial de governar. O que significa? Um espírito maligno da parte do Senhor. Na linguagem bíblica, isso pode significar que Deus permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul como forma de juízo. Deus continua soberano sobre tudo. Deus ele continua soberano sobre os espíritos malignos, sobre todas as coisas. Tudo está no controle dele. A Bíblia ensina que Deus é santo e não pratica o mal. Porém, ele pode usar até mesmo agentes do mal para cumprir os seus propósitos de justiça sem participar da maldade dele. Porque Deus ele não pode se misturar com o mal. Mas Deus pode permitir que agentes do mal haja na vida de um ser humano, de um homem, de uma mulher, de um homem, ser humano, sim, para que se cumpra a vontade dele. Qual era o propósito desse tormento? Havia vários propósitos. Juízo pela desobediência de Saul, mostrar que o rei sem Deus não consegue governar em paz, preparar o caminho para Davi. O rei escolhido por Deus foi justamente a causa desse tormento. E Davi que passou a tocar a harpa, né, para ele. E assim Deus estava conduzindo a história para cumprir o seu plano. E o que aprendemos com isso? Essa passagem nos ensina que a presença de Deus é essencial para a vida. A desobediência, a persistência, tem consequências. Deus continua no controle mesmo quando as circunstâncias difíceis para executar o seu juízo. A misericórdia de Deus oferece oportunidade de arrependimento e juízo. Então nós temos que distinguir. Sabe aquele, como a gente fala, um espinho na carne, que às vezes, cada uma de nós temos no nosso decorrer da vida? Esse pode ser algo que Deus permite. Um mal que Deus permite que fique ali. Aquele espinhozinho que fica ali, que você sabe, fala, meu Deus do céu, eu vou ter que levar esse negócio até a eternidade. Então, Deus ele permite também que o espírito mau ele chegue para que se cumpra o juízo dele. E assim a gente vai ver vários exemplos de Judas com a possessão. Aí nós vamos entrar agora, né, Romário, aqui Romário que já foi ali da igreja que expulsou muitos demônios. A possessão. Como que eu vou distinguir se a pessoa está possuída ou não? Né, quando o diabo ele entra na pessoa. Porque o diabo ele entrou em Judas, foi bem claro. Jesus falou que o diabo entrou em Judas e Judas foi lá e cumpriu aquilo que já estava escrito para ele cumprir. Então foi uma possessão. Ali ele estava possesso. Não foi a vontade da carne dele. Ali a Bíblia deixa claramente que ele estava possesso. Então a possessão ela existe. Né? Uma época eu mexi nessa área de libertação. Então a gente vê que existe a possessão
de demônios que eles vão se manifestar. Quando você colocar a mão na cabeça da pessoa, eles vão se manifestar, vai querer dar o show deles, aquela coisa toda, para você expulsar. E existe aquela pessoa que ela está sob a influência, ela está possuída com demônios, que ela está sob a influência de demônios, mas ela não manifesta. Não dá aquela manifestação. A gente teve um batismo, na época a gente estava mexendo nessa área de libertação, que é a igreja que eu estava, e ali a gente foi fazer o batismo na casa do irmão. E o esposo dela estava lá com a cara fechada, bravo, cara fechado o tempo todo. E a gente fazendo aquela festa de batismo e tal, porque tinha piscina na casa dela, né? Então ela pediu para a pastora fazer o batismo lá. E esse cara com a cara brava, moça, a gente estava com medo dele, um grandão, rapaz. E ele bravo assim, fechado, não falava com ninguém, não falou com ninguém. Tinha mais ou menos umas 30 pessoas assim, e ele não falou com ninguém. E ele só ficava com o braço cruzado. E aí a gente vai para um lado, para o outro, e aquela coisa toda e tal. E no final a gente batizou o pessoal, e aí falou para a pastora, ela foi e pediu para a pastora, ela falou, pastora, eu queria que vocês orassem aqui na casa, aqui em casa pra gente e tal. Orassem aqui nos quartos, porque meu filho tentou suicídio, e eu queria que vocês orassem aqui. A pastora chamou só alguns irmãos, né? Chamou alguns irmãos para poder a gente ir e começar a fazer a oração. E aí ela me chamou e a gente foi. Oramos no quarto do rapaz que tinha tentado suicídio. A opressão maligna grande ali, você sentia aquela opressão. Fomos orando em sala, foi subindo, os quartos eram em cima, foi subindo, chegamos no quarto do casal. E aí ele veio. O cabra com a cara fechada veio. Falei, pronto, esse homem vai avançar na gente aqui. E aí a gente já começou a orar com o olho aberto, né? Libertação, você não pode orar com o olho fechado. Você tem que orar com o olho aberto, né? Você tem que estar ligado. Porque tem coisa ali que às vezes não é o demônio. O cara está fazendo um teatro ali, já aconteceu lá na igreja, a pessoa dizia que estava demoniado, e a gente orava e não saía. Quando vai ver, estava só fazendo um show. Aí você beliscava, a pessoa, oi. Aí falava, então não é o diabo, não, é a carne mesmo. E ali ele com a cara fechada, e ele veio e ficou assim na porta do quarto, aí sentou na cama assim. E a gente começou orando, e eu olhando para ele, olhando para ele. E aí a pastora orou, o outro irmão orou, e eu orando de um lado, do outro. Quando a pastora chegou perto dele assim, e ele coisou, a pastora botou a mão nele assim, e fez uma oração, ele caiu. Ele não manifestou nada. Ou seja, aquela manifestação. Ele teve aquela, como a gente pode falar, manifestação sutil. Ele somente caiu. É tímido, aquele demônio tímido. Ele só caiu. Na cama mesmo ele ficou. Aí terminamos de fazer a oração nele e descemos. Demorou um pouco, o rapaz, esse homem desceu. Falando com todo mundo, conversando com todo mundo, e oferecendo café, e oferecendo comida. Era outra pessoa. Outra pessoa, totalmente diferente. E ele, não vai embora não, porque já estava no final, né? A gente já tinha feito o batismo, já estava indo embora, vai embora não. E existe a possessão de demônios, que aí ele vai manifestar. O Exu Caveiro, Zé Pilintra, Zé Pilantra, e Tranca-Rua, né, João? Esses demônios, aí ele vai manifestar. Ah, mas qual é a diferença? Eu falo que existe acúmulos de pecados, de brechas que você dá. Começa na carne. Ah, o Asa botou o dinheiro, não se arrependeu. Chega um outro cliente, o Asa vai lá, engana. Vai enchendo aí o balde dele. E vai enchendo. Ah, chega outra coisa, o Asa lhe mente. Tá. Chega mais uma outra situação, o Asa mente. Aí o Asa vai estar na pornografia. Aí o cara começa a cobiçar as mulheres. E os pecados vai enchendo, vai enchendo. Quando o Satanás faz aquilo que o pastor falou hoje, dando o exemplo de Jó, que ele estava rodeando, dando uma voltinha na terra, ele chega lá e fala, rapaz, tu viu lá teu servo Asa lá? Olha lá o jeito que tá. Não está igual Jó não, viu? Olha o jeito que ele está lá. Aí Deus fala, Aí, pois é, deixa eu dar nesse balde dele que tá cheio, deixa eu dar um pulo de ponta aí. Aí ele vem, aí ele envia os demônios dele tudinho.
Aí eu tenho o quê? Brecha. Eu dei a legalidade todinha. Aí vem vários demônios. Aí vem demônio, aí vem tranca-rua, vem Zé Pilintra. Se eu estou tomando cachaça, se eu estou fumando, se eu estou na prostituição, aí vem esses demônios que agem nessa área, vem tudinho. Porque eu dei a brecha todinha. Mas começou com um dinheiro no bolso. Começou com uma ganância. Que não houve arrependimento. E depois dessa ganância, veio a fornicação, veio a mentira, veio o engano, e aí você vai acumulando. E aí você vai abrindo as brechas. Porque não houve arrependimento. Agora, botou o dinheiro no bolso. O Espírito Santo já deu um ataque no mesmo dia. Falou, ó, cabra safada. É isso aí, ó. Vai se arrepender. Se arrepende. Aí você falou, ô Senhor, tem misericórdia. Me perdoa. Aí, então tá bom. Então o inimigo agora não toca. Agora tu presta atenção. Então, aí é onde há uma possessão maior. Porque é onde você vai orar por pessoas, mas elas estão tão afundadas em pecados, em vários tipos de pecado, que aí ela manifesta. Aí você tem que expulsar. E vai saindo ali. Como a gente fala, vai saindo um por um, né? Para não dar briga. E então, existe a possessão. A possessão, ela inicia assim. Então, não é tudo na nossa vida que a gente vai falar, aquele cara está endemoniado. Né? Porque a gente tem essa mania, está com raiva, está com alguma coisa, não sei o que acontece. Sai daí, seu endemoniado. Está com Satanás, está não sei o que. Não. Temos que discernir o que é da nossa carne, o que é a carne que está agindo, ou se é o diabo. Temos Daniel também. O pastor também citou hoje de manhã aqui. Daniel obteve uma resistência. Tem coisas que você está passando, que nós passamos na nossa vida, que é resistência do diabo. Que o diabo ele está impedindo chegar até nós. E por isso que temos que buscar o Espírito Santo, para poder discernir isso. Então, discernir quando é uma resistência do inimigo, para não acontecer. Então, temos que descer em oração, buscar. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, se o inimigo está resistindo, que o Senhor intervenha, que o Senhor venha. Pedro, quando Jesus fala, parte de mim, Satanás. Pedro ele quis colocar impedimentos. Existem impedimentos na nossa vida. Impedimentos ele vem do diabo. Ele não vem da nossa carne. Essa é a diferença. E tem a influência, permissão, impedimentos, possessão e a resistência. Tem coisas que nós estamos lutando que existe uma resistência de Satanás. Que ele está ali, resistindo para não sair. Então nós temos que ter o discernimento para saber que é ele. E começarmos a orar sobre isso. Porque quando não nos arrependemos de pecados que nossa carne nos leva a fazer, não que o diabo, que a nossa carne nos leva a fazer, abrimos permissão para o diabo agir. Começa aí. Não começa já o Satanás vindo do nada. Começa a gente abrindo pecados diariamente, cotidianos. Então temos que entender que sem o Senhor, nós não conseguimos viver neste mundo. Porque nós temos que lutar contra a nossa própria carne, diariamente, 24 horas por dia. Não tem um momento do dia, irmão, que só quando você está ali orando, dobrando o joelho, orando, buscando a Deus, que você está lutando. Porque até dentro da igreja nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Porque às vezes temos uma inveja do irmão, às vezes temos uma fofoca, às vezes temos uma palavra que julgando uma situação, um irmão, não damos oportunidade de um irmão se defender. Então existe muito isso dentro da igreja. Então temos que tomar muito cuidado, porque começa assim. E eu sempre, quando as pessoas chegam em mim e para trazer alguma situação, eu sempre falo isso, quem me conhece eu falo isso. Sempre dê oportunidade da outra pessoa se defender. É assim que tem que ser feito.
Porque daí surgem as dissensões. Daí surgem as divisões. Amém? E para finalizar, João 4, abre aí, Davi. 1 João 4,4 fala assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque o maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eles são mundanos, por isso falam com quem pertence ao mundo, e os mundos o compreendem. Pula para o 3 e o 8, Davi. 3 versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Foi aquilo que eu falei, né? Quando a gente vai pecando e não há arrependimento, é onde ele tem a brecha, onde ele entra. Pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então Deus, Jesus, ele se manifestou para isso. Para desfazer a obra do inimigo. Mas como filhos, nós temos que saber discernir isso. Saber discernir quando nossa carne está agindo ou quando o diabo está agindo. Porque muitas vezes quando falhamos, ou quando alguém falha conosco, ou quando acontece alguma situação na nossa vida, achamos que tudo é o diabo. E muitas vezes não é o diabo, é a nossa carne. É a nossa carne agindo. E aí achamos que é o diabo. E não. Então hoje nós aprendemos que precisamos discernir essa diferença. E não devemos baixar a guarda. Existem situações na sua vida, se Deus trouxe a sua memória hoje, que você vai ver que é uma resistência do diabo mesmo. Algo que você está já lutando em Deus e você não teve, não obteve. E aí você fala assim, existe uma resistência do inimigo. E nós vamos orar para que Deus intervenha. Que aí é o Senhor que vai intervir. E existem situações na nossa vida que a nossa carne, ela está agindo todos os dias. E nós não estamos ligados. E hoje Deus reservou essa noite para isso, para que nós nos alertamos. Eu aprendi uma oração com uma pastora que ela falava bem assim: Espírito Santo, me policia diariamente. O que é policiar diariamente? Que ele esteja sempre te policiando, te vigiando, como eu falo, te moldando diariamente as suas palavras, aquilo que você fala. Então sempre quando eu oro, eu falo: Espírito Santo, me policia no meu dia a dia. Me ajuda a me policiar no meu falar, no jeito de eu me portar, do jeito de eu agir. Porque se a gente não se policiar, nós caímos. E quando baixamos a guarda e deixamos de orar, deixamos de buscar o Senhor, nós caímos, nós falhamos, nós vamos dar lugar à nossa carne. E não é isso que Deus espera. Irmãos, e o céu, como a Bíblia fala, que o céu é tomado pelo esforço. No esforço mesmo, para nós vencermos a nossa carne. Porque o nosso inimigo ele já está vencido. Como foi falado hoje de manhã, Jesus já venceu. Nosso inimigo está vencido, ele não tem como vencer a igreja. Não tem como vencer o povo de Deus. A única coisa que nos faz vencer, que pode derrotar o povo de Deus, é a carne. É a vontade nossa. Infelizmente o nosso livre-arbítrio, né? Pode nos levar a perder a salvação. Não é o diabo que nos rouba a nossa salvação. Porque a nossa salvação foi dada pelo Senhor na cruz. E o inimigo ele não pode roubar isso. Ele não pode desfazer isso. O sacrifício de Cristo. Mas a nossa carne pode nos impedir de ir para o céu. Então que o Senhor ele possa nos alertar diariamente. Né? Que você entenda que algumas lutas que você está passando é algo que você tem que mudar na sua carne. Que você tem que lutar contra a sua carne. E tem outras lutas que você está passando, que é o inimigo. Aí você tem que descer em oração, buscar mais, guerrear, batalha espiritual.
O mundo, o reino dos céus é espiritual. Tem coisas que é vencido lá, em cima primeiro, para se manifestar aqui embaixo.